Foi no final do segundo tempo. A medida provisória tinha prazo até a meia-noite do dia 1º de junho para ser votada. Caso contrário, poderia perder a validade. Em jogo, a reestruturação ministerial do governo Lula. A falta de tempo para ler a matéria gerou protestos de alguns parlamentares. Nós não podemos nos calar, senhor presidente, e por isso, inclusive, apresentamos um requerimento de adiamento de discussão e de votação, para as 4 horas da tarde, para que a gente tenha condição de se debruçar com mais vagar sobre o assunto, que o Senado da República, que é a casa revisora, que equilibra o parlamento brasileiro, que necessariamente tem a visão da federação, dos estados, e que tem a responsabilidade, junto com a Câmara dos Deputados, de referendar esse novo organograma, não tenha tido a oportunidade de discuti-lo. Discuti-lo com vagar, discuti-lo com propriedade, para que nós possamos contribuir. Talvez tenha se salvado essas medidas provisórias porque houve uma discussão ampla dentro das comissões com membros do Senado e da Câmara Federal, com votos igualitários ali, a discussão igualitária com todos dentro. Apesar de não podermos fazer nenhuma modificação, apesar de a gente só referendar o que foi aprovado pela Câmara dos Deputados, mas é um avanço para que o Brasil possa voltar a dar esperança ao povo brasileiro. Mas não teve mais discussão. A medida provisória foi aprovada pelo Senado. O texto manteve o mesmo número de pastas determinados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas mudou a organização interna de acordo com o que foi definido pela Câmara dos Deputados. Eu entendo que é uma prerrogativa do presidente da República, pela legitimidade do voto, organizar na forma que ele entende a sua equipe melhor. E, evidentemente, ao longo do teste que é submetido à estrutura ministerial, modificações podem ser feitas. O governo anterior pensou de um jeito, o governo atual pensa de outro. O texto fixa o número de ministérios em 31, além de 6 órgãos com status de ministérios. No total, 37 ministros. Entre as principais mudanças estão: sai do Ministério do Meio Ambiente a Agência Nacional de Águas, que vai para o Ministério da Integração Nacional, o Sistema de Informações e Saneamento Básico e de Gestão dos Resíduos Sólidos, que vão para o Ministério das Cidades, o Cadastro Ambiental Rural, que vai para o Ministério da Gestão. O Ministério dos Povos Indígenas perde a influência sobre demarcação de terras, que passa a ser do Ministério da Justiça. A Funasa foi recriada e passa a constar no Ministério da Saúde. A Casa Civil perde a coordenação das atividades de inteligência federal para o GSI. É mister que o governo possa fazer isso e da maneira que fez, sem ampliar despesas, sem criar novos cargos. É uma reorganização administrativa, na verdade, que vai ao encontro dos nossos compromissos com o povo brasileiro. Nós conseguimos, num acordo com a liderança do governo, colocando todos os pontos de vista do agronegócio, de que mudanças importantes fossem feitas. Mudanças, inclusive, com relação às licenças, a demarcação de terras, que nós entendemos é um assunto importante, mas que não pode ser tratado dentro do ponto de vista ideológico. Outros que interessam a agricultura brasileira e que o governo foi sensível e conseguiu resolver num texto conjunto que a Câmara aprovou e que trouxemos para o Senado.